Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal EMV e hoje no nosso quadro Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, gente, hoje vamos falar não sobre Lexo Divina, como vocês já estão acostumados. Por isso que o nome do quadro é Ai de mim se não anunciar o Evangelho, não Lexo Divina. Hoje nós vamos falar sobre o Santo Terço, esse objeto tão importante para nós católicos, que já teve um vídeo aqui no canal. Para aqueles que não assistiram, tá aqui no card, e ficou muito bom, um pouquinho grande, mas muito bom. E esse aqui talvez fique um pouquinho grande, mas muito bom também. Então, vamos começar logo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, gente, quando Nossa Senhora virou para São Domingos lá na Idade Média e entregou para ele o que seria o rosário, ele era composto por 15 dezenas. Eu acho que eu já expliquei isso aqui. Mas eram os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Mas eis que vem, muitos anos e séculos depois, um homem chamado Karol Wojtyła, depois que se tornou Papa, e no seu pontificado escolheu o nome de João Paulo II. João Paulo II é, de fato, um dos santos mais incríveis que nós temos, um santo muito atual e extremamente importante para a nossa igreja. São João Paulo II, no seu brasão papal, que vai aparecer aqui em algum canto da tela, deixou um lema. E o seu lema era Totus tus Maria, todo teu Maria. Um outro fator muito interessante da devoção dele à Virgem Maria é que ele foi um papa que sofreu um atentado de vida quando ele estava em Roma, no dia 13 de maio, festa de Nossa Senhora de Fátima. E relatos dele próprio, ele acredita que foi a mão de Nossa Senhora de Fátima que impediu que aquela bala que dispararam contra ele o matasse. E um outro fator muito interessante da sua devoção mariana está aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, um pouquinho marcado só, como vocês podem ver. Nesse livro, que era livro de cabeceira da vida dele, ele se inspirou para tudo isso, para esse pontificado extremamente entregue à Virgem Maria. Então, ele, como Papa, colocou novos mistérios. Viu a necessidade de um novo grupo de mistérios no terço. Os mistérios luminosos. Os mistérios da luz. Cristo, luz do mundo. E aí, agora vamos começar a meditar um pouquinho esses mistérios. O primeiro mistério é o batismo de Jesus no Rio Jordão, por João Batista, lembram disso? Quando a gente vai lá em Marcos, ou Mateus, ou em outras passagens que falam sobre o seu batismo, a gente vê coisas muito interessantes. Mas, sobretudo, vou ler aqui o trecho de Marcos, que é bem curtinho. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio a Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, ou me agrado, numa linguagem mais popular. É muito bonito esse acontecimento, é muito bonita essa passagem,
onde nós podemos ver as três pessoas da Trindade, né? O Espírito, a voz de Deus Pai e Cristo sendo batizado. E é uma reflexão muito bonita. Agora um parênteses rapidinho. Eu esqueci de falar o dia da semana, né? Os mistérios luminosos a gente reza às quintas-feiras. Vamos lá, voltando. E esse primeiro mistério é isso. Esse batismo. Jesus sendo batizado por João Batista. Muito bonito. E a fala de Deus Pai, mas então, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O segundo mistério, nós falamos sobre as bodas de Caná. Jesus transforma a água em vinho. Passagem muito famosa, muito conhecida. Milhares de meditações podem ser tiradas dela. Mas, sobretudo, aquela mensagem filial. Temos uma mãe que intercede por nós. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Esse ensinamento de Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. Tudo o que Cristo vos disser. Faça, cumpra, siga. Essa meditação do segundo mistério é muito bonita. Nós vemos essa ordem, vamos assim dizer, da nossa mãe. Esse ensinamento que ela nos dá, que é seguir o exemplo de Jesus. E Jesus realiza um prodígio por intercessão dela nessa passagem. Ele transforma a água em vinho. E, como diz aqui, todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Transforma não num vinho bom, mas num vinho melhor que o bom. Isso é outra coisa muito bonita que os mistérios da boda de Caná nos revelam. Jesus transforma a nossa vida, mais do que bom, em algo muito bom. No terceiro mistério, contemplamos a vida pública de Jesus Cristo. Dá um exemplo de uma passagem da vida pública. A gente pode pegar, por exemplo, o Sermão da Montanha de São Mateus. Obviamente eu não vou ler todo o Sermão da Montanha, porque ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de São Mateus. Mas podemos ler aqui o discurso das bem-aventuranças, né? Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que bela mensagem das bem-aventuranças! É algo que poderíamos meditar todos os dias da nossa vida, sobretudo esse final. É sobre a perseguição, sobre a dificuldade e como devemos exultar, agradecer, bendizer a Deus mesmo nessas horas. Mesmo quando o mundo inteiro se voltar contra nós, bendizer a Deus. Assim como Jó e tantas outras pessoas que nós vemos ao longo da Sagrada Escritura fazerem. Na dificuldade, darem graças a Deus. Daniel na cova dos leões. E aqui nós podemos meditar essa vida pública de Jesus Cristo, os seus discursos e os seus feitos. É claro que nós podemos meditar os seus feitos, como por exemplo, a tempestade acalmada. Depois disso entrou no barco e os seus discípulos o acompanhavam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele entretanto dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo.
Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Muito bonito, não acha? Essa grande mensagem que Jesus traz ao longo da sua vida, dos seus feitos, das curas que realizou. Meditar a vida pública do Cristo nos ajuda a nos configurar a Cristo. Meditamos o como ele agiu, meditamos como ele falava, as coisas que ele falava. Só consigo lembrar agora da música do Padre Zezinho, né? Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, andar, falar, viver, pensar, tudo como Jesus fez. Essa é a grande felicidade do cristão, se configurar a Cristo, se configurar ao seu Senhor. Agora, no quarto mistério, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. E agora eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas. Porque como vocês viram, eu estou pulando de Evangelho em Evangelho. Fui em Marcos, fui em João, fui em Mateus e agora Lucas. Porque eu estou querendo fazer um negócio diferente hoje. Vamos lá. Em Lucas está assim: Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, que é o grupinho dos 3 mais próximos de Jesus, ele subiu a montanha para orar. Quando orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam do seu êxodo, que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, ouviu uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito. Ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Muito bonita essa passagem da transfiguração, né? Porque nós vemos esse relato da face divina de Cristo se revelando aqui, né? Junto dele Moisés, o pilar da lei, e Elias, aquele grande profeta da fé. Então, Jesus mostra que está acima deles. Está, no mínimo, em pé de igualdade, poderia se ver. Mas sabemos que ele está acima, porque aqui depois o próprio Deus Pai confirma que ele é o eleito. Ele é o seu filho, ele é o escolhido, ele é diretamente filho de Deus. E que a palavra dele é viva, de vida eterna. E é interessante quando a gente vê aqui a reação de Pedro. Mestre, é bom estarmos aqui. É bom estar diante da face divina de Cristo, da face divina de Deus. É bom. E Pedro, nesse momento, quase que se esquece completamente de si mesmo e dos outros que estavam com ele, porque ele quer construir uma tenda para Jesus, uma para Elias, outra para Moisés, mas não quer saber de si, porque é bom estar ali. E com certeza é bom estar diante da face de Deus. E quando estamos diante da face de Deus, não precisamos de mais nada. E é por isso que Pedro não pensa em construir uma tenda. Ele só pensa para si, né? Ele só pensa em estar ali, contemplando esse momento tão incrível e sendo inteiramente completo e perfeitamente convicto e feliz naquele momento.
ele experimentou um pouquinho da graça que é o céu. De uma forma que nós nem sabemos medir como pode ser. E agora, por último, o último mistério, Jesus institui a Eucaristia. Só que esse eu gostaria de meditar na primeira carta aos Coríntios, de São Paulo. Então eu vou aqui na 1 Coríntios, apesar desse capítulo ser realmente voltado para isso, para essa última ceia do Senhor. E aqui, do versículo 23 ao versículo 29, temos uma parte que eu acho que em algum momento da sua vida você já escutou. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis este pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que tomou do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que seria indignamente? Não seria sem discernimento? Sem entender que aquilo ali é verdadeiramente Jesus Cristo? Não acha? Ele não se refere mais a pão, não. Aqui ele se refere ao corpo. Ele se refere ao cálice como sangue do Senhor. Porque se torna réu do corpo e do sangue. Ele entende que pão é corpo e que aquilo que está no cálice é sangue. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Que pesado, mas que bonito, não acham? Aqui nós temos, numa passagem bíblica, numa carta de Paulo, esse relato que ele recebeu dos próprios apóstolos. Essa última ceia do Senhor. Esse momento tão bonito. E que eu acho que se você é o tipo de pessoa que não dorme na missa, você já reparou que nós lemos, que nós vivemos, que nós fazemos memória presente, que nós atualizamos todos os dias, mais de uma vez por dia, este sacrifício nas nossas paróquias. Que coisa bonita. Que coisa linda. Que coisa incrível de se meditar. E como São João Paulo II, de forma tão perfeita, trouxe esses mistérios luminosos. Esses mistérios que são para nós a nossa luz. O início da missão de Jesus Cristo, os seus prodígios, a sua doutrina, a sua divindade e a sua presença nos dias de hoje, na Santíssima Eucaristia. Não há nada que se compare a tamanha beleza. Claro, no sentido que pegamos Cristo e colocamos no centro, em todos esses mistérios. Essa é a grande beleza. Cristo vive. Cristo está no meio de nós. Então, tenhamos o nosso coração ao alto e que o nosso coração esteja em Deus. Quanta coisa temos para viver aqui. Quantas coisas temos para aprender e meditar no Santo Rosário, no Santo Terço. A Mãe de Deus está nos ensinando através da sua oração meditativa, a infundir nos nossos corações essas verdades da fé. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Deus encarnado. Cristo nos trouxe uma doutrina verdadeira.
Cristo nos trouxe um exemplo de vida que devemos seguir. E Cristo está presente na Eucaristia e se entrega por cada um de nós. Mas se nós não discernirmos o corpo e o sangue de Cristo, então nós estamos apenas o entregando à morte. Por isso devemos seguir, obedecer, viver segundo o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, amando em cada partícula da Santa Eucaristia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você queira vídeos abordando outros tipos de oração, comenta qual oração você gostaria. Nós também vamos continuar a meditar o Santo Terço de tempos em tempos e continuar, logicamente, com a prática da nossa Lectio Divina. Mas, diz aí, gostou desse vídeo? Se gostou, dá um joinha, compartilha, comenta, manda para aquele seu amigo que precisa começar a rezar o terço, hein? Então, vamos para a nossa oração final. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo perigo. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Estamos e seremos sempre reunidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos vocês, pessoal. Que Nossa Senhora cubra vocês com seu santo manto. Audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos imittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a male.